Cumprimentando a todos nós que fazemos parte dessa comunidade grande que é a Fundação Instituto de Administração, com os seus trabalhos de ensino, pesquisa, com os seus trabalhos também de consultoria. A FIA, sempre assim, ela é trivalente, ela atua em 3 áreas simultaneamente, não é? E, com isso, há uma sinergia muito positiva, sobretudo beneficiando o ensino, porque temos os melhores consultores conosco, temos maiores e mais difíceis problemas a resolver, e isso tudo se transforma depois no conteúdo dos nossos cursos. Eu sou o Celso Grise, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, lotado no Departamento de Administração, de modo geral, lecionando cadeiras de estratégias empresariais, estratégias de marketing, pesquisa de mercado, metodologia da pesquisa, porque são cadeiras que fizeram parte da minha formação e são aquelas a que eu gosto de me dedicar. Hoje nós estamos recebendo aqui, para uma entrevista muito interessante, o doutor, o embaixador, professor Rubens Recupero. O embaixador Rubens Recupero tem uma das carreiras mais bonitas que se pode fazer na diplomacia e das mais ricas. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da turma Clóvis Bevilacqua, que se iniciou em 55 e se fechou em 59. Quero acentuar que o último cargo que ele ocupou foi secretário da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Nós conhecemos essa Conferência das Nações Unidas como UNCTAD, né? O mandato dele se desdobrou em 2 momentos, de 95 a 99 e depois de 99 a 2004. Subsecretário-geral da ONU no mesmo período. E entre os cargos governamentais ocupados, ele foi ministro, como todos sabemos, do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, de 93 a 94, e ministro da Fazenda em 94. Como diplomata, serviu aqui no Brasil, em Brasília, mas também em Viena, Buenos Aires, Quito, 2 vezes em Washington, onde uma das vezes foi embaixador brasileiro em Washington, e depois em Genebra. Não é? Foi embaixador do Brasil em Washington de 91 a 93 e embaixador do Brasil em Roma em 95. Eu gosto sempre de ressaltar no currículo do embaixador Rubens Recupero o fato de ele ter sido presidente do Comitê de Comércio e Desenvolvimento do GATT, presidente do Conselho de Representantes do GATT e presidente das partes contratantes do GATT. Em outras palavras, foi o nosso primeiro executivo, né? Secretário executivo, diretor-geral da OMC, porque o GATT se transformou em OMC, e esse cargo equivaleria hoje à diretoria-geral da OMC. Bom, embaixador, é uma felicidade tê-lo aqui conosco. De fato, poucas vezes a gente se encontra, mas eu quero lembrá-lo que o senhor já foi prestando a nós homenagens sucessivas. Uma vez na UNCTAD, onde o senhor recebeu um grupo nosso e fez uma conferência realmente empolgante naquela ocasião, falando dos países pobres, mostrando a importância da ação da UNCTAD ali. Depois nos presenteou com uma ida à Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia e Administração, onde proferiu no Salão Nobre também uma palestra muito interessante. Depois, uma outra vez, o senhor veio à FIA e proporcionou também a nós, no nosso Salão Nobre da FIA, uma outra palestra. Portanto, se eu não estou certo, o senhor esteve conosco de 4 a 5 vezes, não é? E todas elas com um caráter de colaboração muito imenso. Nós somos gratos e endividados com o senhor por isso. Portanto, tenha em nós pessoas que gostariam muito de estar, sempre que possível, retribuindo a tanta gentileza que o senhor nos fez. Hoje, especialmente, nós queríamos tratar de alguns temas, e alguns temas mais emergentes, que estão nos chegando agora à discussão, né?
Eu vi, por exemplo, que recentemente nós tivemos esse acordo das nações da Ásia-Pacífico. Ainda foi dentro dessa semana que passou, né? Os Estados Unidos foram deixados à margem, né, desse acordo, e é lamentável, porque esse acordo está sendo considerado o maior acordo comercial de todos os tempos, envolvendo aí um terço da economia global, né? São 10 países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, conhecido pela abreviatura de ASEAN, né? E 5 outros países da Ásia-Pacífico, incluindo o Japão e a China, agora que é um líder regional. Pergunta que eu gostaria que o senhor nos fizesse os comentários e nos pusesse aí diante desse esclarecimento. Como isso pode reforçar a posição e o papel da Associação das Nações do Sudeste Asiático na liderança do comércio mundial? E que consequências isso traz para o Ocidente com essa exclusão dos Estados Unidos deste acordo? Muito obrigado, professor Celso Grise. Eu é que me sinto, sabe, muito honrado e agradecido por estar de novo em companhia de todos os que nos acompanham, os que nos seguem nessa conversa, nesse diálogo de hoje, né? O senhor lembrou os antecedentes muito bem, eu apenas gostaria, como lhe disse, eu tenho a vaidade de lembrar sempre que eu fui um aluno relapso da fé, numa época, como diria o Evangelho, in illo tempore, né? Na época pré-histórica, no primeiro ano do governo Juscelino Kubitschek, o senhor imagina, eu fui aluno de ciências contábeis e atuariais e depois fui aluno de ciências econômicas. Não terminei porque depois eu segui outro rumo, fui para o Rio de Janeiro, fiz o curso do Rio Branco, mas recentemente, remexendo papéis antigos, eu até encontrei um que mostrava algo que eu tinha esquecido, né? Que eu tinha sido muito ativo, cheguei a ser o representante designado do curso de Ciências Contábeis nas tratativas com a diretoria naquela época, na rua Doutor Vila Nova, que havia problemas de currículo e tal. Enfim, tive lá uma vida muito ligada à de vocês, acabei seguindo outro rumo, né? Poderia ter me incorporado como vocês a esse domínio que eu gosto muito, né? Porque nunca voltei as costas aos assuntos, né? Eu fico muito contente, sabe, sobre o seu convite, porque este ano nós estamos quase a terminar o ano, né? Sob a sombra dessa pandemia terrível, né? Com tanto pessimismo, e o ano não foi nada bom, né? E, em nenhum sentido, e muito menos no comércio, né? O comércio parecia totalmente parado. Se não fosse esse acordo de agora, não teria acontecido nada de notável neste ano, né? Eu até queria lembrar, antes de falar do acordo, como o senhor há de lembrar, logo no início do ano, quando começou a pandemia, a Organização Mundial de Comércio havia previsto uma queda sem precedentes na história, né? De que o comércio mundial cairia em volume quase 14%, né? E podia chegar até mais, né? Nos cenários mais pessimistas. Felizmente, isso não se confirmou, né? A última estimativa é de que ele vai cair muito, né? 9,2%, o que é gigantesco, né? Sem precedentes, mas um pouco menos do que se imaginava. A OMC também prevê para o ano que vem um crescimento de 7,2%, insuficiente, portanto, né? Mas essa recuperação já começou, né? Já está em marcha, a gente vê na Ásia, em outros lugares, né? E nesse panorama internacional também, um fato que é bom a gente lembrar é que o nosso conterrâneo, Roberto Azevedo, né, antecipou a sua saída da diretoria-geral da OMC. As tentativas de encontrar um substituto ou uma substituta para ele, porque eram 2 mulheres que ficaram no final, né, acabaram num impasse, porque os Estados Unidos vetou, né, a escolha
a ministra da Nigéria, né? Que era a Isso. preferida da maioria. Então, o panorama nessa área continua ainda indefinido, né? Esperando o novo governo americano e ver como é que isso vai ocorrer. Nesse panorama, a única luz, né, foi até a expressão que o primeiro-ministro da China usou na assinatura desse acordo. A única luz que apareceu, o único sinal de progresso, simbolicamente, curioso que ninguém fez essa observação, foi assinado numa reunião virtual por causa da pandemia, né? E em Hanoi, capital do Vietnã. Quem imaginaria que na época da guerra do Vietnã, né? Hoje, o Vietnã, que todo mundo dizia que ia ser um dominó, né? Um país perdido e tudo, hoje é um tigre asiático, né? Está crescendo enormemente. E lá é que foi assinado. Você vê essa transformação da Ásia, né? Que é uma coisa miraculosa quase. Né? E esse acordo, como foi muito bem assinalado na sua apresentação, é o maior acordo comercial plurilateral, porque ele não é multilateral, né? São 15 países, né? Plurilateral da história. Né? E, sobretudo, a originalidade dele é que ele reúne essas 10 nações da ASEAN, né? E mais a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. É interessante, né? É um acordo que tem até um nome meio rebarbativo, né? Porque ele chama RCEP, quer dizer, Regional Comprehensive Economic Partnership, quer dizer, a parceria econômica regional compreensiva ou abrangente, né? Isso. Compreensível e abrangente, né? É um nome um pouco difícil até de guardar, né? Agora, ele é um acordo curioso, né, que é preciso examinar sob vários aspectos. Né? Alguns, sabe que não foi fácil negociar, levou 8 anos. Né? E a iniciativa, embora todo mundo esteja realçando muito a China, na verdade, a iniciativa foi da ASEAN. Né? A China entrou, como entraram outros, mas a iniciativa foi dos países do sudeste da Ásia. Né? E as negociações demoraram 8 anos. Parece que a maior dificuldade era a Índia, que fazia parte da negociação. A Índia pulou fora, desistiu em novembro do ano passado, por medo da indústria chinesa, né? Da concorrência chinesa. Aí essas negociações se aceleraram e foram assinadas agora. Nas análises que se faz do texto do acordo, há 2 grandes aspectos que eu gostaria de mostrar aqui, 2 campos. De um lado, as limitações, de outro lado, os benefícios e as vantagens. Né? Alguns, por exemplo, realçam que esse acordo tem um nível de ambição relativamente pequeno, né? Embora ele abranja um comércio regional de mais de 2 trilhões de dólares, imagina, 2,6 trilhões, já atualmente já havia acordos que cobriam 83% desse intercâmbio, porque havia, como se costuma dizer na linguagem comercial, um prato de espaguete, né, de tantos acordos emaranhados, né, que eram acordos entre todos esses países, né, o que criava muita confusão, né, porque as normas variavam muito. O que ele tem realmente de avanço é que ele cria agora um marco comum, né? Em vez de ter dezenas e dezenas de acordos, ele consolida isso num acordo comum. Agora, como os países da ASEAN são muito heterogêneos, né? Porque nesse acordo, contando os 10 da ASEAN, mais o Japão e a Coreia do Sul, nós temos, de um lado, 2 países que são super avançados, que é o Japão e Singapura. Né? Depois, outro que é quase no mesmo nível, que é a Coreia do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia. Depois vem a China,
Depois vêm os países da ASEAN, que são mais avançados, como a Malásia, Tailândia, né? Indonésia, né? E até chegar, tem o Vietnã, que está se tornando um tigre, né? Está crescendo muito, e lá embaixo tem países muito pobres, né? O Camboja, por exemplo, que eu conheço bem, eu visitei como secretário-geral da UNCTAD, o interior do Camboja, né? O Camboja agora está se destacando muito, mas é um país que saiu de um genocídio terrível, né? De mais de 1 milhão de mortos, né? O Laos, que é um país coberto de selvas, né? O Mianmar. Então, a disparidade é tão grande que, obviamente, não se podia ter uma ambição como teria se todos fossem do mesmo nível de avanço econômico, né? Isso explica certas coisas, né? Por exemplo, o acordo tem um esquema de redução tarifária para chegar à tarifa zero, 90% das tarifas, mas num prazo muito longo, de 20 anos, a partir da ratificação e da entrada em vigor, que ainda vai demorar, né? Talvez 1 ano, por aí, né? Além disso, ele se concentra muito na área manufatureira, de indústria, né? Ele mal toca agricultura, quase nada de agricultura, e praticamente ele é omisso naquela área que os americanos insistiam muito no TPP, né, que os americanos saíram, né, o Trans-Pacific, né, que são normas de meio ambiente e normas trabalhistas e aquelas normas que os americanos queriam incluir para poder, de certa forma, obrigar a China a ser mais transparente, que eram normas de concorrência, subsídios do governo às indústrias, questão de propriedade intelectual, tudo isso que a China até hoje usa e abusa. Nada disso está no acordo. O acordo, desse ponto de vista, ele é pouco ambicioso. Ele é pouco ambicioso do ponto de vista dos americanos, né? Agora, ele é realista, porque é o que permitiu assinar um acordo entre todos. Agora, onde é que ele tem, de fato, um benefício extraordinário? Aí eu passo já ao outro lado, né? Não as limitações, mas aos benefícios. O grande benefício desse acordo, que é o maior de todos, entende? É as normas de origem, é a unificação das normas de origem. Você sabe que essa questão de normas de origem é fundamental no comércio internacional, porque é o que permite ou não que, dentro de um acordo de livre comércio, se aceite o produto de um outro país como sendo, de fato, originário daquele país, né? Como alguns desses países são países pouco avançados, que têm ainda um nível insuficiente de desenvolvimento industrial, eles fixaram uma norma de origem que é muito generosa. Eles exigem apenas 40% de valor adicionado regionalmente. Quer dizer, um país, por exemplo, pobre, como Mianmar ou como o Camboja, ele pode receber um insumo de um país fora da área, inclusive dos Estados Unidos, um insumo em que o valor represente já 60%. E ele agrega apenas 40% e o produto é considerado da área. Você sabe que isso é uma revolução, né? Aqui na nossa área é impensável. É impensável que no Mercosul a indústria brasileira ou argentina aceitasse uma norma dessa para ajudar o Uruguai ou o Paraguai a se industrializarem, né? Isso é justamente a grande objeção que a indústria aqui sempre teve foi essa, né? De que se houvesse uma norma de origem muito generosa, países como o Uruguai e o Paraguai iam contrabandear produtos chineses, né? Iam agregar um pouquinho e iam vender para o mercado brasileiro. Então, essa é a grande mudança. Agora, como você vê, ela é uma norma generosa e que mostra a capacidade que têm os asiáticos mais avançados, Japão, China, Coreia do Sul, de ajudarem
o desenvolvimento industrial daqueles menos avançados, coisa que nós não encontramos em outras regiões. Né? Eles fazem isso por quê? Porque a história deles, há 50, 60, 70 anos, é essa. Começou com o Japão. O Japão, quando a mão de obra ficou cara, passou todos os produtos têxteis a Hong Kong, né? Hong Kong e Singapura. Quando lá esse produto ficou caro, passou para a China. Hoje está no Vietnã, né? Na Tailândia, está no Camboja, está nesses países de mão de obra mais barata. Eles vão escalonando e eles vão avançando, eles vão subindo na escala de valor agregado, né? Porque eles não ficam parados. Né? Ao mesmo tempo, você vê, o Japão hoje em dia não precisa fazer tecido, né? Porque o Japão faz chips, semicondutores, né? Como a Coreia do Sul. Então, eles têm essa capacidade que nenhuma outra região, não só a América Latina, nenhuma outra região demonstrou ter. Compreende? É a grande vantagem. A segunda vantagem desse acordo, entende? É que ele permitiu uma moldura para que países que têm muita dificuldade política em negociar diretamente, negociassem. Por exemplo, pouca gente se dá conta que esse acordo é o primeiro acordo comercial entre a China e o Japão. Não há nenhum outro. Como é também, curiosamente, o primeiro acordo entre o Japão e a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul foi colônia do Japão e há um ressentimento histórico muito forte lá. Né? Então, eles não conseguem negociar diretamente porque afloram todas as questões do passado. Agora, como isso diluiu num grupo, né? Eles negociaram. Você sabe que só o esquema japonês de desgravação desse acordo tem mais de 1.000 páginas. É uma coisa enorme, né? Tem muito produto. Então, por isso é que dizem os analistas que os que vão ganhar mais de todos são o Japão, a Coreia do Sul e a China. Não é a China em primeiro lugar, é mais o Japão e a Coreia do Sul, porque eles vão conseguir, inclusive, aumentar muito o comércio entre eles. Agora, eu queria dizer o seguinte: o que isso significa no sentido mais profundo? Né? Qual é a dedução que nós podemos tirar desse acordo no sentido da grande estratégia? A dedução é melancólica para nós do Ocidente, entende? Como estava, aliás, embutido na sua pergunta. É que os asiáticos, embora eles não falem nada, eles, de certa forma, desistiram do Ocidente. Né? Como os americanos se excluíram do TPP, né? Na sua pergunta, você vai dizer os Estados Unidos ficaram de fora. Na verdade, os Estados Unidos saíram, né? Eles é que se excluíram. Eles se auto-excluíram. Os americanos faziam parte do TPP, o Trans-Pacific Partnership. No primeiro dia de governo do Trump, como ele tinha feito campanha contra o TPP, ele tirou os Estados Unidos do acordo. Né? Tirou os Estados Unidos do acordo. O acordo não morreu, né? Sabe? Continuou. Eles acabaram transformando. Hoje ele tem um nome complicado, ele chama Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, né? Quer dizer, abrangente e progressivo, né? E inclui o Japão, inclui não toda a ASEAN, só alguns países da ASEAN, né? Os mais avançados, Malásia, Tailândia, né? Não inclui a China e inclui, curiosamente, 2 países da América do Sul, Chile e Peru. Mas é um acordo que ficou mais modesto, né? São 11 países. Né? Curiosamente, sabe, os países sul-americanos não foram convidados agora a participar desse mais amplo. Eles até ficaram um pouco ressentidos com isso, que eles teriam aceitado participar, mas não foram convidados, porque eles fizeram apenas a Ásia. Então, como você vê, os asiáticos, de certa forma, abandonaram a esperança. Eles não dizem isso, porque eles são muito elegantes, né? Não falam essas coisas. Mas é como eles dissessem: olha, nós vamos fazer aqui entre nós, porque americanos, europeus, latino-americanos, é bom esquecer essa gente, né? Eles não vão,
eles não vão mudar muito. Agora, isso significa também o seguinte, sabe, professor Grise? É que isso consolida uma tendência que já era evidente na realidade. É que as cadeias de valor, que antes eram globais, isto é, incluíam Estados Unidos, incluíam países de fora da região, cada vez mais estão se tornando cadeias de valor asiáticas, dentro da região. Eles chegaram à conclusão, devido aos problemas que tiveram com o Trump, né? As sanções, né? As dificuldades de todo tipo, né? Aquela instabilidade durante o tempo todo, né? Afetando essas cadeias, inclusive países que já tinham acordo com os Estados Unidos, como o Vietnã, tiveram problemas, a Coreia do Sul teve que renegociar o acordo. Então, eles chegaram a uma conclusão de que o futuro deles está em intensificar o comércio dentro da Ásia, né? Dentro da Ásia. E isso acelera uma tendência que é uma tendência da história, é que o eixo demográfico e econômico do mundo, que na época das cidades-estado italianas, Veneza, Gênova, né, estava no Mediterrâneo, depois passou para o Atlântico Norte, com a descoberta da América, a descoberta do caminho da Índia, né, ficou a Europa Ocidental e Estados Unidos. Hoje, esse eixo, depois de 5 séculos, no Atlântico Norte, ele está se deslocando em direção ao Pacífico e à Ásia. E esse movimento é inelutável, entende? É inelutável, em primeiro lugar, por um imperativo demográfico. Da população mundial de hoje, a Ásia contém 4,6 bilhões, 60% da população mundial, 60%. Só a China, com 1,3, e a Índia, com 1,2, você vê, somando, né, esses dois, já constitui uma boa parcela da população mundial. Das 30 cidades e aglomerações urbanas de maior dinamismo, 21 estão na Ásia. A tendência é que cada vez mais, em termos de poder aquisitivo paritário, você sabe que é uma maneira de você calcular mais realista do que pelo dólar, né? Porque a moeda vale conforme o valor de compra dentro do seu próprio país, né? Por esse sistema, a Ásia hoje em dia já é o continente que tem a maior economia do mundo, maior do que a da Europa e dos Estados Unidos somada. A organização que eu dirigia, a UNCTAD, no ano passado, ela fez um estudo prevendo que no curso deste ano, 2020, pela primeira vez, a soma das economias asiáticas ultrapassaria a soma da economia dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, o século asiático chegou para ficar. Então, como eles têm esse dinamismo, cada vez mais eles estão precisando mais deles do que dos outros. Porque até agora, como você sabe, o dinamismo deles vinha muito deles terem os insumos, né? Que, por exemplo, os insumos vinham de Singapura, da Coreia do Sul, né? Do Japão, eles eram montados na China, né? O esquema clássico, a Apple, por exemplo, né? Os insumos daqueles celulares da Apple, daqueles invenções da Apple, os insumos são do Japão, de Singapura e da Coreia do Sul, mas eram montados na China e vendidos para onde? Para o mercado americano e europeu, né? Eles agora estão se desengajando. Não é que eles vão voltar às costas, mas eles cada vez vão depender menos do mercado americano, do mercado europeu, do nosso mercado. E cada vez vão depender mais desse mercado interno intra-asiático, compreende? Essa é que é a grande revolução desse acordo. E, infelizmente, como você mesmo disse na sua pergunta, nós estamos de fora, né? Nós,
nós, em parte, né? Eu vou depois falar do Brasil, porque, Sim, curiosamente, o comércio brasileiro, este ano, se salvou por causa desses países, sabe? E eu vou dar agora uns dados importantes. Mas eu, sim. em vez de continuar nessa linha, eu me lembro que você queria também falar um pouco do Biden, né? Para ver como é que Ah, sem dúvida. os americanos ficam nisso, né? Esse é um problema sério, porque o Biden, ao que parece, tentaria uma reversão bastante expressiva dessas políticas protecionistas do Trump. Mas a redução dessas tarifas e reduzir o protecionismo norte-americano afeta o emprego e a renda do cidadão norte-americano. E, portanto, isso pode ser uma barreira e o Biden ter que fazer uma implementação muito menor do que o discurso que ele fez durante a campanha. Então, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso, por favor. Olha, eu acho que a pergunta é fundamental, sabe? Porque depois da gente mostrar para que lado está indo, né, a evolução positiva do comércio, a gente tem que ver como é que nós vamos ficar para começar os Estados Unidos. Nós, até agora, não temos elementos concretos muito conclusivos sobre qual vai ser a política de comércio internacional do novo governo americano. Eu li muito, sabe, inclusive porque, como vocês sabem, o Biden é o candidato à presidência, foi o candidato à presidência que chegou com maior bagagem internacional, né? Porque ele tem 36 anos de senador, 2 vezes foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, durante 8 anos foi vice do Obama, cumpriu muitas missões internacionais nessa época, e ele tem um número enorme de artigos publicados, inclusive um artigo de janeiro na Foreign Affairs, tem um questionário que ele respondeu do New York Times. Então, a opinião dele sobre muitas questões é bem conhecida. Agora, um dos setores em que ela é mais vaga é no comércio internacional. Ele tem algumas opiniões, mas não permite conclusões muito definitivas, né? Por exemplo, o que é que ele disse? Eu vou começar pelos fatos, né? Antes de entrar na especulação. O que é que ele disse até agora? 2 dias atrás, indagado lá em Delaware sobre esse acordo que acaba de ser assinado em Hanoi, perguntaram a ele se ele tensionava aderir a esse acordo ou se ele tensionava voltar ao TPP, que tinha sido uma iniciativa do Obama, né? E ele se esquivou, ele não quis dar a resposta. O que ele talvez tenha feito bem, porque ainda não se sabe qual a estratégia que ele vai seguir, né? Ainda não escolheu os elementos que vão constituir o setor de comércio exterior, que lá é o USTR, né? o representante americano para o comércio. Então, ainda é cedo para ele desvendar o que ele vai fazer. Mas deixou todo mundo na dúvida, né? Quer dizer, não se sabe se ele vai, de fato, querer ou não voltar, né? O segundo ponto é que o que ele tem dito até agora é um pouco vago. Nessa ocasião mesmo, ele disse: olha, em matéria de comércio mundial, o meu critério fundamental é ver o que ajuda a fortalecer a classe média americana. Você sabe que isso, na verdade, é o discurso do Trump também, né? Porque Claro. classe média, para eles, é o trabalhador de indústria, não é a nossa classe média, né? A classe média deles é o blue collar, né? É o sujeito que trabalha na usina siderúrgica, na usina de automóveis e tal. Então, classe média. E aí mesmo ele disse: eu vou investir muito no trabalhador americano, vou investir na sua produtividade. Também aí não dá para deduzir o que é que ele quer fazer. Em seguida, ele disse o seguinte: isso ele diz em outros escritos dele, né? Que ele diz que qualquer acordo de livre comércio que chegue para ele, ele vai examinar. Primeiro, ele vai perguntar se esse acordo prevê investimento no retreinamento de trabalhadores que sejam deslocados pelo acordo, né?
investimentos maciços em retreinamento, recolocação. Segundo, se houve na negociação a participação de defensores dos direitos trabalhistas e dos direitos ambientais. Se não houver isso, ele não concorda. Ele disse, por exemplo, que ele concordava com o novo acordo que o presidente Trump assinou com o México para substituir o NAFTA, né? Você sabe que ele, por vaidade, ele quis acabar com o NAFTA e negociou um outro que é muito parecido com o NAFTA, né? Mas incluiu mais dispositivos fortalecendo a proteção trabalhista e ambiental. E o Biden disse que concordava, era favorável a isso, e que é desfavorável ao acordo assinado com o Peru, porque não inclui esses dispositivos. Então, essas coisas já começam a dar uma certa visão, né, de para onde ele está querendo ir. Agora, o que se diz muito, pelos analistas todos têm dito, né, e aí eu queria acentuar isso, esse acordo que foi assinado em Hanoi é um golpe antecipado à futura estratégia americana. Por quê? Porque a estratégia americana, em toda a campanha, o que o Biden tinha dito, é que ele, em relação à China, no essencial, ele concordava que a China era um problema para todos, um desafio não só para os americanos, mas para o resto do mundo. Que onde ele discordava do Trump era o método, que o Trump tentou enfrentar o desafio unilateralmente, apenas com o poder americano, aumentando tarifas, ameaçando e tal. E que ele, o que ele faria era persuadir os demais de que a China é um problema coletivo. Então, dizia ele, nós temos que nos unir todos para negociarmos junto com a China. Acontece que, no momento em que aliados privilegiados dos Estados Unidos, como o Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, se juntam à China sem exigir essas coisas, é claro que enfraquece essa estratégia, né? Não quer dizer que ela invalida, né? Mas é muito mais difícil, porque vê-se que esses países todos acabaram aceitando a realidade de negociar com a China assim como está, né? Então, isso é um problema sério, porque, à luz disso, provavelmente, essa é a razão que leva Biden a não dizer o que ele pretende fazer sobre esse acordo, porque ele vai ter que repensar essa estratégia, né? Como é que ele vai poder apresentar esse plano de uma frente comum em relação à China para obrigar a China a mudar o seu sistema de competitividade comercial? Então, esse é um grande ponto de interrogação diante desse acordo. Então, esse é um problema. Outra coisa que eu queria dizer, também em relação ao Biden, é que existe muita especulação nos Estados Unidos que ele dificilmente abriria mão das tarifas aumentadas que o Trump introduziu em relação à China. Isso por várias razões. Primeiro, porque para ele é mais cômodo deixar as tarifas, porque não foi ele que introduziu. Já que o outro fez, ele deixa. Segundo, porque nos Estados Unidos e no Congresso há um forte apoio bipartidário às sanções contra a China. Não são apenas os republicanos, também os democratas têm a mesma postura de dizer um basta à China, né? E, além do mais, ele sofre a pressão de congressistas democratas desses mesmos estados em que o Trump ganhou em 2016 e que ele agora ganhou, mas com dificuldade, né? Michigan, Wisconsin e outros estados, Pensilvânia. Então, tudo isso leva a crer que dificilmente ele abriria mão dessas tarifas, a não ser que a China
oferecesse alguma coisa que permitisse a ele um movimento. E o que é pior para nós, especula-se também, sobretudo na Europa, que ele dificilmente, no primeiro momento, vai abrir mão das barreiras criadas pelo Trump à importação do aço e do alumínio, que atingem vários países, inclusive o Brasil. O Brasil é muito atingido, né? Pela mesma razão, porque interesses internos americanos. Então, como vê, o panorama é pouco definido ainda sobre o que os americanos vão fazer. Agora, tudo indica que os tempos do livre comércio nos Estados Unidos, do apogeu do livre comércio, esses tempos passaram, entende? Não estão mais entre nós, né? E tudo também leva a crer, como se sabe, para ele, no primeiro momento, a prioridade dele não é o comércio, né? Ele tem ainda que assegurar a transição pacífica de governo, que não está nada definido, e a grande prioridade dele é a pandemia. E, dentro dessa questão da pandemia, a aprovação do pacote de estímulo econômico. Então, não é uma grande pressão para ele a questão do comércio internacional, né? Isso provavelmente virá um pouco depois. É esse o panorama. Mais do que isso, não dá para adiantar, compreende? Agora, o Brasil, como é que o Brasil fica nisso, né? Então, eu queria lembrar, para começar, que o desempenho comercial do Brasil esse ano não foi tão negativo como se havia previsto, né? Todos vão de lembrar, no começo da pandemia, lá em fevereiro, março, as previsões eram apocalípticas, né? Dizia-se que ia haver praticamente um derretimento das cotações das commodities, né? Que nós íamos ter uma queda de preços nunca vista antes, né? E uma queda gigantesca no volume das nossas exportações. Isso, felizmente, não aconteceu. Não aconteceu por quê? Curiosamente, porque a pandemia afetou primeiro a Ásia, e a Ásia foi o continente que mais depressa se recuperou. Porque, além de todas as virtudes que eles têm também essa. Eles foram os que se saíram melhor na pandemia, né? Conseguiram limitar a pandemia, né? Conseguiram, em alguns países, né, como o Vietnã, não houve nenhuma morte, né? Então, conseguiram ter um desempenho fantástico, apesar de que foi lá que começou, né? E logo, a partir de março, eles já estavam começando a crescer de novo, né? Então, como a nossa demanda, no nosso caso do Brasil, de commodities e produtos primários, vem, sobretudo, da Ásia, o que acabou acontecendo é que o que nos salvou foi a Ásia, né? O que nos salvou foi a Ásia. Vocês veem o seguinte: de janeiro a outubro, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior, né, em comparação com 2019, as nossas exportações somaram mais ou menos 174 bilhões, 174, né? Elas tiveram uma queda, né? Mas a queda foi de menos 6,5%. Você vê que é menor que a queda mundial. A queda mundial é 9,2% em volume, né? Mas também em valor ainda mais, né? Então, a nossa queda foi menor do que a queda global, por causa das commodities. Nesse caso, as commodities foram uma salvação, né? Já as importações brasileiras caíram muito mais. Elas somaram 126 comparado a 174. Quer dizer, a queda das importações foi de 14,7%. Portanto, muito mais, né? De um lado, 6,5%, né? Queda das vendas, do outro lado, 14,7% queda das importações. Então, o que acabou acontecendo é que nós acabamos produzindo um saldo, até agora,
já está em 47 bi, bem acima do que se imaginava, o que é um alívio para o nosso balanço de pagamento. Provavelmente ele vai chegar a 50 bi ou mais até o fim do ano, né? Agora, a corrente de comércio, portanto, a soma de exportações e importações, ela encolheu menos 10%. Portanto, não é um assunto de soltar foguete para comemorar, né? Nós saímos um pouquinho menos machucados, mas basicamente por quê? Por duas razões. Ásia, commodities. Suas duas palavras é que explicam tudo. E eu vou mostrar a vocês uma coisa interessante. É que em todo ano, de janeiro até outubro, há uma constante. As únicas áreas para as quais as vendas brasileiras têm crescido continuamente são países asiáticos. E não só a China, né? Inclusive, a China não é o maior. A China é muito importante pelo tamanho, né? Mas outros também, né? Inclusive países como Singapura, Coreia do Sul e vários outros, né? E ao contrário, nas áreas tradicionais, nós tivemos perdas muito grandes. Nos Estados Unidos, por exemplo, as vendas brasileiras para os Estados Unidos caíram 30%. Para a Europa, caíram cerca de menos de 15%. Para a América do Sul, 12%, 15% também. Para onde elas cresceram é a Ásia, confirmando aquilo que a gente dizia no início, né? Que o eixo está indo para lá. Não há como. Quer dizer, a gente tem que ficar de olho na Ásia. E eu vou dar uns dados a vocês, alguns são espantosos. Entende? Eu só tenho os dados calculados de janeiro até o primeiro semestre, até julho, janeiro a julho, comparado a 2019. Vejam o seguinte, durante esse período, mas não mudou muito, hein? Pode ser até que tenha acentuado, pelo que eu vi. Para cada dólar, cada $1 que o Brasil vendeu para os Estados Unidos, nesse período, nós vendemos 3,4 dólares para a China. 1 a 3,4. A China hoje representa cerca de 35% do total das nossas vendas. 35%. Basicamente, 3 produtos, né? Minério de ferro, petróleo bruto e soja em grão. Representa mais de 80%. E, como você sabe, esses 3 produtos, o que mais foi afetado pela pandemia foi o petróleo, né? O minério foi no início, mas hoje, não sei se vocês estão acompanhando, o minério de ferro, a tonelada, o outro dia, estava mais de $120, que é uma coisa notável, né? Ninguém imaginava que chegaria de novo a $120, né? E a soja também está indo bem. Então, 1 a 3,4. Quer dizer, aí não há mais argumento, basta olhar os números. Agora, com os Estados Unidos, nos primeiros 6 meses, nós tivemos um déficit de 3,13 bilhões. 3,13 bilhões. Nós compramos muito mais dos americanos do que vendemos. Nesse mesmo período, sabem qual foi o saldo, o excedente brasileiro, o superávit com a China? Foi de 17,65 bilhões. Quer dizer, grande parte do superávit brasileiro vem da China. Sem a China, nós estaríamos perdidos. Essa é uma realidade. Agora, eu vou dar uns dados curiosos a vocês. Para Hong Kong, o Brasil exportou mais do que para todo o Reino Unido. Quer dizer, nós vendemos para Hong Kong mais do que antigo país colonizador. Nós vendemos para Hong Kong 1,2 bilhões de dólares. Para o Reino Unido, menos de 1 bilhão. Para Singapura, nós vendemos 2 bi, 2 vezes mais do que para a França. Nós só vendemos 1 bi. Eu vi que Singapura agora, inclusive, até outubro, continua sendo um dos campeões
das nossas vendas. Né? Singapura continua a importar muito do Brasil. Para a Coreia do Sul, nós vendemos 1,65 bi, que é mais do que a França e a Suíça somadas. Para a França e a Suíça é 1,6. Eu tenho um dado ainda mais espantoso. Um país que até pouco tempo atrás o Kissinger chamava, na época em que ele estava em grande crise, de a lata de lixo do mundo, que era Bangladesh. Era o país mais pobre do mundo. Né? Vocês sabem que nós vendemos para Bangladesh mais do que para toda a Escandinávia, Suécia, Dinamarca e Noruega somadas. Nós vendemos para Bangladesh 914 milhões só no primeiro semestre, hein? Agora já está quase 2. E do que para Suécia, Dinamarca e Noruega, que nós só vendemos 854 milhões. Sabem por quê? Sabe qual é a explicação? Algodão. Algodão. Bangladesh hoje é o grande centro mundial da indústria de tecidos. E o Brasil é um grande exportador de algodão. Algodão de Mato Grosso, lá da Bahia, essa coisa toda. Então, praticamente nenhum brasileiro sabe disso, compreende? Então, nós vendemos mais para a Malásia e a Tailândia, que são os dois avançados da ASEAN, né? Vendemos 2,6 bi para a Malásia e Tailândia juntos. É mais do que a soma da Alemanha e da Suíça. Alemanha e Suíça juntos é 2,5. Então, vocês veem por aí, eu poderia continuar, porque o Vietnã agora cada vez é mais importante para nós. Né? Você sabe que a Indonésia está a ponto de passar a Rússia como a sexta ou sétima economia do mundo. O Vietnã está passando um número enorme de países. Enfim, a conclusão que eu queria tirar daqui é muito simples, é que o futuro está na Ásia. O futuro, inclusive, para nós, agora. Eu não estou nem falando do Brasil transformado. É claro que nós preferiríamos o Brasil que fosse capaz de vender indústria, que estivesse na cadeia de valores, mas eu nem entro nisso, porque eu quero ser realista. Né? Eu quero dizer o Brasil agora. O que é que o Brasil pode vender hoje? Né? Não daqui a 2 anos, 3 anos. O futuro está na Ásia. Entende? Eles é que são a demanda para nós. É claro que as pessoas podem dizer que o ideal seria ter mais valor agregado. É claro, todo mundo prefere isso. Mas isso é a diferença entre o ótimo e o bom. No momento, quem nos salva é a Ásia. E é claro que cada vez mais vai ser a Ásia. Entende? É essa mensagem que eu queria deixar. Entende? Nós temos que olhar para a Ásia e tentar imitar um pouco desse comportamento deles. Tentarmos ser mais asiáticos. Embaixador, uma última pergunta, porque nós já tomamos um tempo razoável e a sua análise foi compreensiva também, no sentido de que foi abrangente, como o senhor mesmo ressaltou, e muito profunda, porque ela toca nos pontos mais agudos das nossas limitações, das nossas restrições, e, sobretudo, apontando o caminho óbvio, não é? Apontando, a partir dos seus dados, da sua interpretação, o caminho é a Ásia, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Como o senhor está vendo o problema do meio ambiente, as restrições de comércio exterior que nasceram na Europa e agora ganharam também com o governo Biden uma nova fonte de ameaças, inclusive com a promessa dele de voltar ao Clube de Paris, que certamente deve se realizar. O senhor enxerga isso como um problema muito grande para o comércio brasileiro, sobretudo de produtos agrícolas? Olha, infelizmente, eu creio que esse é um desafio extraordinariamente difícil, sobretudo para o atual governo. Sabe? Eu devo dizer de saída que esse é um problema gratuito, um problema inútil. Né? Há problemas que são inevitáveis, né? Problemas que a gente queira ou não queira, acabariam surgindo, porque são fatores fora do nosso controle, que vêm de fora. Né? Esse não, esse é o caso de um gigantesco problema que nós mesmos criamos. Né? Para usar aquela expressão que os americanos mesmo gostam, né?
de dar um tiro no pé. Aí não foi só um tiro, nós pegamos uma metralhadora e metralhamos o nosso próprio pé, né? Por que eu digo isso? Porque esse problema não existia, compreende? Até o governo Bolsonaro, nós estávamos conseguindo gradualmente reduzir o índice de desmatamento da Amazônia. Você sabe que eu fui o primeiro ministro do Meio Ambiente da Amazônia Legal, em 1993, e eu me lembro como era grave o problema naquela época. Você sabe que até o ano de 2004, que era o governo Lula, né, ainda o desmatamento estava numa média muito alta, 27 mil quilômetros quadrados por ano. A partir de 2004, foi quando se aprovou o Plano de Ação para Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. É um plano muito bem feito, que foi feito na época que a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente. Mas foi feito por uma grande equipe, né? Com gente muito boa, o Flávio Capobianco, aqui de São Paulo, uma porção de gente, né? Esse plano permitiu reduzir de 27 mil para um momento em que, em 2008, 2009, tinha caído, 2012, ainda até 2012, caiu para algo como 4 mil quilômetros quadrados, de 27 mil para 4 mil. Cada vez estava se tornando mais marginal, né? E a tendência era de que o problema desaparecesse. Então, não havia, o mundo inteiro aplaudia. A nossa contribuição no Acordo de Paris foi toda na base só do desmatamento da Amazônia, quer dizer, do que deixou de ser desmatado, né? Então, por isso é que eu estava lhe dizendo que é um problema que não precisava ter existido, né? Porque, para nós, o ideal é partir do que nós temos e aumentar o nosso acesso ao mercado. Nós, agora, infelizmente, estamos sendo obrigados a lutar para conservar o que nós já tínhamos conquistado, né? O que é um contrassenso. Nós tínhamos que ampliar, né? Você se lembra, óbvio, na época do Temer, o Blairo Maggi, que era o ministro da Agricultura, ele ficou um mês na Ásia para prospectar mercado. Hoje em dia, você não pode mais fazer isso, porque a nossa reputação está lá no chão, compreende? Você não consegue. E o que nos salvou é que a Ásia, até agora, até agora, menos discriminatória nisso, mas já começa, né? Já começa a haver. A própria China tem grandes empresas que dizem que já vão implantar cadeias de traceability, né? Para traçar de onde vem a soja. Então, o que eu queria dizer é que é um problema que foi inventado. E foi inventado, o pior, por nada, não entende? Porque se você pudesse dizer, olha, nós fizemos isso, mas, em compensação, conseguimos crescer 14% ao ano, não é verdade, né? Você sabe que esse desmatamento não trouxe nada para o Brasil, né? Só trouxe prejuízo. É uma grande burrice, entende? Além de tudo, é uma burrice. Eu acho agora que, para o futuro, você tem dois caminhos. Você me perguntou sobre o Biden, né? Eu não acho que o Biden, de saída, vai ter qualquer atitude de prevenção contra o Brasil, entende? Ele é um homem maduro, é um homem adulto, ele conhece bem o Brasil, ele veio aqui várias vezes. Na época do Obama, o Obama delegou a ele um pouco, né? Você sabe que na posse da Dilma, quem veio foi ele, né? Ele construiu uma boa relação com a Dilma Rousseff, tudo. Ele conhece o Brasil, ele é um homem ameno, sem arestas, né? Não é um homem agressivo, todo o contrário do que nós temos aqui, né? É um homem realmente razoável, né? Ele fez aquela declaração no debate, né? Mas, na verdade, a abordagem dele era construtiva. Ele disse, não, eu quero criar um fundo de 20 bilhões por ano para ajudar. Só se não houver nenhuma melhora que haverá consequência. Ele disse no calor do debate, mas não foi uma coisa agressiva, uma ameaça, entende? E depois houve
notícias de que os assessores dele comentaram que ele tem uma disposição de começar o relacionamento com o Brasil como se fosse um caderno de páginas em branco. Não tem nada que ver com o passado, vamos começar a partir de agora. Né? Não há nenhuma prevenção. O medo que eu tenho é que aqui não se tire a lição correta. O Brasil não deve encarar a eleição do Biden como uma ameaça, deve encarar como uma oportunidade de repensar a sua política externa, a sua política de meio ambiente. Basta que tenha gestos de boa vontade, como o vice-presidente fez, convidando os embaixadores a irem visitar a Amazônia. Isso foi uma coisa correta, entende? É um gesto amistoso, porque no mundo de hoje não adianta você reagir na base de querer sair para a briga, porque críticas vai haver sempre. Todo mundo critica. Agora mesmo está se criticando os Estados Unidos por esse sistema absurdo, né, de apuração que eles têm. Né? Então, crítica é uma coisa normal. Você tem que receber e tem que reagir como um ser humano adulto, não como um adolescente, né? Que não quer levar desaforo para casa. Né? Então, o que nós temos que fazer é apresentar um plano, né? Um plano, porque é claro que não vai ser uma maravilha, você não vai conseguir de um dia para o outro acabar com os abusos, mas se nós mostrarmos seriedade, né, na implantação desse plano, esse problema desaparece, porque todo mundo sabe que o Brasil é um grande país, tem mais de 200 milhões, ninguém quer botar um mercado como esse para fora, né? Todos querem ter interesse, né? Ninguém quer criar problemas, entende? Eu tenho mais medo dos nossos valentões aqui, né? Que tem essa mania, né? Porque falam para o público interno, né? Falam para essas pessoas que escrevem na internet, na mídia social, mas o que tem que prevalecer é o bom senso. Né? E aí é importante que as grandes empresas, os bancos, como já estão fazendo, né? Pesem nisso, né? E mostrem que o Brasil tem também que entrar nesse campo. Nós só temos a ganhar com isso. Né? Nós só temos a ganhar. É um dos grandes trunfos que nós temos de economia verde, que nós somos dos países que menos sacrifícios terão que fazer, porque nós não dependemos de carvão, né? Nós não dependemos de petróleo para a nossa energia elétrica. Né? Nós somos dos países que estão mais bem situados na economia verde do futuro. Então, realmente, como eu disse, uma mostra de estupidez, de falta de inteligência, esse tipo de atitude. Sabe? Eu acho que só se concretizaria essa hipótese pior a que você se referiu se nós escolhêssemos a estupidez de uma maneira incompreensível. Né? Eu espero que não, né? Porque eu estou vendo sinais. Agora, também, olha, professor Grise, vamos ser realistas. Esse governo já acabou, de certa forma. Né? Metade dele já foi. Né? O ano que vem vai ser um ano difícil, né? Porque é o ano de recuperação da economia, todo mundo sabe os problemas que nós temos, do teto fiscal, né? Das questões todas de endividamento crescente, né? Do problema do déficit público. Né? Vai ser um ano muito difícil, e o ano depois disso é o ano das eleições. Né? Então, nós temos que olhar mais para o futuro, né? Tentando construir uma saída de bom senso, de centro, né? Que leve o Brasil a se incorporar e tudo isso que nós invejamos dos asiáticos, né? Que faça do Brasil, a partir de 2023, um país diferente. Embaixadora, foi muito interessante seu depoimento. Claro que, na sua fala final, a gente vê a necessidade realmente de transformarmos a nossa política externa, nossas políticas de relações internacionais, né? E talvez aí até repensar um pouco o Itamaraty nas suas posturas, na sua forma de ser, de agir em relação ao mundo. Aqui, sem querer fazer crítica a nenhum chanceler ou querer valorizar outros tantos.
Eu me lembro de um chanceler, o Azevedo, que falava do pragmatismo nas relações comerciais brasileiras ainda ao tempo da Revolução, etc., mas falava do pragmatismo, deixando à margem essas questões ideológicas, e que trazia tudo para um plano muito, muito racional, como o senhor agora acaba de abordar. Quero agradecer muito a sua presença na nossa FIA, no nosso momento de convívio com todos os colegas. Eu acho que o senhor faz uma visão extremamente madura, tranquila, profunda, como poucas pessoas são capazes de fazer. Eu o convidei porque eu o conhecia pessoalmente, já havia visto várias palestras e tenho acompanhado os seus escritos, e sabia muito bem que isso seria um sucesso muito grande para todos nós, para todos os nossos alunos e toda a nossa comunidade. Quero manifestar o nosso agradecimento muito profundo ao senhor e ter sempre a possibilidade de tê-lo conosco, presencialmente, através da informática aqui, do Zoom, dos nossos meios de comunicação, porque o senhor traz grandes colaborações. Pena que, às vezes, tudo que o senhor fala tem uma repercussão abaixo daquilo que deveria ter nos meios parlamentares, por razões de filtro políticos e outras coisas. Quero agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, e dizer que nós estamos sempre muito agradecidos ao seu continuado apoio aos nossos pedidos. Muito obrigado, professor Celso Grise. Eu é que me sinto, como disse, honrado e agradecido por esse convite. Espero que o final da pandemia nos permita, de novo, encontros presenciais. Queria lembrar apenas que a gente não deve terminar numa nota de pessimismo, porque, de fato, nós temos um grande desafio pela frente, mas não somos nós apenas, né? É preciso lembrar que os americanos também, se eles quiserem enfrentar esse desafio da Ásia, da China, eles vão ter que fazer um esforço interno de reconstrução da competitividade que não é muito diferente do nosso, compreende? Então, exatamente, nós todos temos esse desafio que a Ásia nos dirige e que temos que enfrentar, como o senhor lembrou muito bem do saudoso ministro Azeredo da Silveira, né? Da época do presidente Geisel, chamava de pragmatismo responsável. Isso. É isso, porque pragmatismo responsável. É isso que nós... Com isso só não precisamos de mais nada. Não precisa ser um gênio. Precisa ser pragmático e responsável. Muito obrigado, uma vez mais, por essa oportunidade. Muito obrigado ao senhor e até a próxima vez em que vamos nos encontrar. Até a próxima. Embaixador Recupero. Muito obrigado. Até a próxima.